Fala, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando o perito detecta, por exemplo, uma lesão parcial, mas permanente, né? O que deve ser feito para garantir os direitos desse segurado? Essa é uma pergunta muito grande, é muito bom o segurado saber do que nós vamos passar aqui para você, porque é um direito seu, tá? Muita gente não sabe e acaba perdendo. Quando o perito médico detecta uma lesão parcial e permanente, uma série de medidas precisa ser tomada para garantir os direitos do segurado. O diagnóstico de uma lesão desse tipo, embora não incapacite totalmente o segurado para o exercício de sua atividade, gera direitos previdenciários importantes que podem incluir recebimento de benefícios específicos, como o auxílio acidente, pessoal. Então nós vamos apresentar uma explicação aqui detalhada, as etapas, os direitos envolvidos nesse processo, seguido de uma análise aprofundada sobre ações que o segurado deve tomar para garantir a proteção integral de seus direitos. Uma lesão parcial e permanente, ela é uma condição de quem sofre um tipo de redução em sua capacidade laboral, mas não é completamente impedido de exercer suas atividades laborais. Essa lesão, ela pode ocorrer de um acidente de trabalho, uma doença ocupacional ou por outras causas que resultem em limitações físicas ou mentais permanentes, mas não totais. O segurado, nesse caso, ele pode continuar trabalhando, mas em função das suas limitações, ele tem direito a compensações específicas, previstas na legislação previdenciária, para mitigar o impacto da lesão em sua capacidade de gerar renda. Agora, o principal benefício para os segurados que sofrem essas lesões parciais e permanentes é o auxílio acidente. Esse benefício, ele é uma indenização mensal, paga ao segurado que sofreu uma redução permanente da sua capacidade para o trabalho e tem como objetivo complementar a renda desse segurado. Para ter direito ao auxílio acidente, o segurado precisa preencher requisitos. Olha lá, quando a gente fala que é muito importante. E vocês sabiam que se você acompanhar esse vídeo conosco aqui, você não sabe quando tem direito. Muitas vezes o perito, ele não faz a obrigação dele e você acaba perdendo. E olha, muita gente que passou por essa situação e vai assistir esse vídeo vai ficar revoltado. O benefício é destinado para aqueles que estão em dia com as suas contribuições ou que se encontram no período de graça. O período de graça é aquele que você mantém os direitos mesmo se você não estiver contribuindo. Por exemplo, você perdeu o emprego e dependendo da quantidade de contribuições que você fez, esse período que continua te dando direito a um benefício, ele pode se estender de 12 até 36 meses, para você ter uma ideia. Uma comprovação da lesão permanente. A lesão deve ser comprovada por meio de perícia médica realizada no INSS e tem que atestar a redução da capacidade para o trabalho. O auxílio acidente ele é concedido tanto para lesões decorrentes de auxílio de trabalho, como para lesões adquiridas por doenças ocupacionais ou outras causas. O retorno ao trabalho, o auxílio acidente, olha lá, ele é pago para o segurado que retornar ao trabalho após a estabilização da lesão. Ou seja, após atingir a consolidação da lesão permanente, quer dizer, ela estabilizou, ela é permanente e ela não vai sair daquilo, mesmo que parcialmente incapacitante. Quando a lesão ela é detectada na perícia médica do INSS, o papel do perito é fundamental para determinar a incapacidade do segurado, consequentemente, a concessão do benefício adequado. A perícia médica vai avaliar a extensão da lesão, a sua gravidade, se ela é parcial ou total, temporária ou permanente. Caso há lesões parciais, permanentes, a perícia precisa concluir que o segurado apresenta limitações funcionais que não o impedem de trabalhar completamente, mas que exigem algum tipo de compensação financeira devido à redução da sua capacidade de trabalho. Então, nesses casos, é importante para você garantir o sucesso da perícia. A documentação, né, que você deve apresentar laudos, exames, relatórios que comprovem a condição de saúde antes de se submeter à perícia. Quanto mais documentos, maiores a chance que você tem para essa perícia ser bem sucedida e que o benefício seja concedido. O segurado ele deve estar ciente de suas limitações e dificuldades que enfrenta no seu dia a dia. É fundamental que relate ao perito com clareza a lesão que afeta
as suas atividades laborais, a sua vida cotidiana. Pessoal, já cansamos de falar que o perito não é seu amigo. Nós sabemos, né? Nós somos brasileiros, a gente gosta de um papo, de uma conversa. Basta dar uma olhadinha, assim, um meio sorriso, a gente já está conversando, contando a vida. É da nossa natureza, mas ali, o perito, ele não está ali para fazer amizade com você. O perito, ele não está interessado na sua vida. Você pode ter 10 doenças, pode ser aquela pessoa que tem tudo, mas você tem que focar naquela que está impedindo você de trabalhar, que está atrapalhando a sua vida cotidiana. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Existe uma distância entre você e o perito, porque você está sendo avaliado. Não ultrapasse essa distância. O acompanhamento, no caso desse, né, que é mais complexo, você puder, por exemplo, ter um advogado especializado para garantir, para observar todo o processo, orientar você, é importante. Se você não quiser pagar um advogado, você pode procurar a Defensoria Pública. Uma vez que a perícia constate essa lesão parcial e permanente, o segurado deve tomar as seguintes medidas para garantir o seu direito. A solicitação formal do auxílio do acidente. Após o laudo pericial, o segurado deve solicitar formalmente ao INSS o auxílio acidente. Esse pedido ele pode ser feito online, por meio do portal Meu INSS ou diretamente na agência, tá? Apesar que você vai ter que ligar, marcar um agendamento para comparecer na agência. Monitoramento do processo, o segurado deve acompanhar de perto o andamento administrativo, verificando os prazos, eventuais exigências que possam surgir. Caso o benefício seja negado, você pode recorrer da decisão. Manter-se informado dos seus direitos é importante para que você esteja sempre interessado nos seus direitos, sabendo sobre as mudanças das leis previdenciárias que podem afetar o recebimento do seu benefício. A relação entre o auxílio acidente e outros benefícios, veja bem, o auxílio acidente ele pode ser cumulativo com outros benefícios, como o salário ou a aposentadoria. Agora veja bem, no entanto, não pode, por exemplo, receber o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez enquanto estiver recebendo o auxílio acidente, já que esses benefícios são destinados às pessoas que estão temporariamente ou permanente incapacitadas para o trabalho. Além disso, o auxílio acidente ele não é vitalício. Ele cessa automaticamente quando o segurado se aposenta ou em casos de falecimento. Um exemplo prático é quando o segurado pode agir em casos de lesão parcial permanente. Por exemplo, imagine aí um operário que sofre um acidente de trabalho e perde parte da mobilidade das mãos. Ele ainda consegue realizar atividades laborais, mas a dificuldade com a redução em sua produtividade. Nesse caso, a perícia médica vai constatar que ele possui essa lesão parcial permanente e ele teria direito ao auxílio acidente, que seria pago mensalmente até a aposentadoria, como forma, né, de compensar a redução da sua capacidade de trabalho. Outro exemplo seria um motorista de caminhão que desenvolve uma doença ocupacional, por exemplo, uma hérnia de disco, que reduz a capacidade de dirigir por longas horas. Mesmo que ele ainda possa dirigir, a lesão limita a sua performance e ele teria direito ao auxílio acidente. O que fazer em caso de negativa do benefício? Se o INSS negar a concessão do auxílio acidente, o segurado tem direito de recorrer da decisão. Existem duas instâncias, né? O recurso administrativo, que o segurado pode entrar com esse recurso dentro do próprio INSS solicitando uma nova avaliação do caso, ou ação judicial, tá? Se for negado ou demorar muito para ser processado, o segurado ele pode ingressar com uma ação judicial para garantir o recebimento desse auxílio acidente. Nesse caso é recomendável contar com o auxílio de um advogado, tá? Agora, como o segurado pode garantir que não perderá o seu direito ao auxílio acidente em caso de lesão parcial ou não? Essa pergunta-chave é como acabamos de responder. Você pode ter, por exemplo, negativa no INSS, você tem dois caminhos: recorrer dentro do próprio INSS, na junta de recursos, que nós já falamos que é muito difícil você conseguir reverter alguma situação. Existe o corporativismo, né, pessoal? O INSS fala que não, que é independente, que quem vai julgar não tem nada a ver com o INSS. Eu duvido isso, tá? Duvido que não conheça o responsável pela agência, que não conheça os funcionários,
que não tenha, por exemplo, conversa com o perito, eu duvido, tá? Porque se o processo está na agência, as pessoas que vão julgar são pessoas conhecidas da agência. Ah, mas não são funcionários do INSS, mas conhecem os funcionários, têm amizade. Não é à toa que mais de 95% das tentativas de reverter uma situação nessas juntas de recurso não dão em nada. O segurado, esse benefício de auxílio acidente, para você que não sabe, por exemplo, você está de auxílio doença, já está recebendo o auxílio doença, só que é o seguinte, o perito, ele vai constatar que aquele problema que você tem, ele se estabilizou. Por exemplo, você ficou com aquela sequela, mas ela estabilizou. Ela não vai regredir e nem progredir, mas ela diminuiu a sua capacidade de trabalho e você está recebendo auxílio doença. Então, o que o perito ele deve fazer? Depois de uma avaliação desse diagnóstico, ele é obrigado, por lei, a fazer o seguinte: cessar o auxílio doença e conceder o auxílio acidente. Então ele dá alta no auxílio doença, concede o auxílio acidente e você retorna ao trabalho. Agora, que eu falei que eu vou deixar muita gente revoltada porque não sabe disso, adivinha qual é o valor do auxílio acidente? Metade do que você recebia de auxílio doença. Então veja bem, você recebia R$4.000 de auxílio doença, você tem direito a receber R$2.000 de auxílio acidente, retornando ao seu trabalho, aonde você volta a receber os R$4.000, porque você vai voltar para a tua empresa, e mais esse benefício indenizatório, que ele é considerado indenizatório, junto com o seu salário, mais a metade de um salário. Olha aí, se era R$4.000 o valor do auxílio doença, o valor do auxílio acidente é R$2.000, quer dizer, você volta para a empresa, continua trabalhando, recebendo o seu salário e recebendo do INSS o auxílio acidente. Quanta gente, por não assistir um conteúdo, por não se interessar, por não querer saber dos direitos, a única coisa que pensa, eu quero saber do dinheiro cair na conta, o resto deixa pra lá, é bobagem, é blá blá blá, é conversa fiada. Aí a pessoa não quer saber do que ela chama de conversa fiada, que é realmente um conhecimento que vai garantir para ela todos os direitos, e aí perde. Eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo agora o vídeo que ficou com uma lesão permanente, que diminuiu a incapacidade. E outra coisa, a lei ela não fala a porcentagem da incapacidade, tá, pessoal? É claro que tem que ter o bom senso, a pessoa não vai perder uma unha do pé e querer receber o auxílio acidente. Mas não fala assim, tem que ser metade da capacidade que tinha, tem que ser 30%. Não existe isso. A pessoa ficou com uma sequela que reduziu a capacidade, é o que diz a lei, ela tem direito ao auxílio acidente. Então não tem essa. Quantos aí que não estão me assistindo, que estavam recebendo auxílio acidente, a doença, receberam alta, retornaram ao trabalho, ficaram com uma sequela e não receberam o auxílio acidente porque não sabiam? Tá cheio. Tá vendo como que é importante assistir os conteúdos? Tá vendo como é importante estar conosco aqui, sempre se atualizando? É para esse tipo de coisa. Quando a gente fala, muita gente não dá atenção. Mas essa é a realidade, tá bom? Você, meu amigo e minha amiga, que estão chegando aqui a primeira vez aqui no canal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que o conteúdo tenha sido um alerta, mais um esclarecimento, tenha tirado dúvidas. O conhecimento é muito importante. Gostou do nosso trabalho? Dá um like para fortalecer esse trabalho. Uma dica legal é que o YouTube não está entregando vídeo para todo mundo. Então, se você também não tiver inscrito no canal e com o sininho ativado para todas as notificações, pode ser que você não receba essas notificações de conteúdos atualizados, novos, e pode ser aquela informação importantíssima que você está aguardando para resolver algum problema no INSS, e nós vamos poder te ajudar, desde que você esteja inscrito aqui e com o sininho ativado, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.